eu botar aqui para apresentar para você. Então, a gente vai falar sobre, né, o tema dessa semana é a questão do ciclo biogeoquímico. E aí, a primeira pergunta é: o que é um ciclo biogeoquímico? Qual é a definição que você tem do biogeoquímico? Você poderia dar para mim, por favor? O que você lembra sobre isso? Ou mesmo exemplos que você tenha sobre ciclos biogeoquímicos? Mas você lembra algum exemplo que foi falado hoje na aula, por exemplo? Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que entender é essa definição de biogeoquímico. Então, ciclo, o que é um ciclo? É uma atividade que constantemente ela, vamos dizer assim, se renova, ela se refaz, né? Então, isso é um ciclo. Dos elementos químicos, e aí esses elementos químicos podem ser nitrogênio, fósforo, potássio, né, cálcio, então qualquer elemento químico, dentro do componente biológico e do componente geológico. Então, por isso é biogeoquímico. Então, elementos químicos circulando dentro da parte biológica e da parte geológica. Os ciclos biogeoquímicos também muitas vezes são conhecidos como, muitas vezes, popularmente chamado o ciclo dos nutrientes, né? Justamente porque as plantas, animais, né, micro-organismos, utilizam desses elementos químicos como nutrientes para seu estabelecimento, para o seu desenvolvimento e tudo mais. Bom, os ciclos biogeoquímicos, então, esse esquema que vocês estão enxergando, basicamente ele tenta representar os dois processos que estão envolvidos no ciclo biogeoquímico, que é o processo geológico, que está na direita, e o processo biológico, que está na esquerda, basicamente divididos por essa linha tracejada vermelha. Talvez o principal fator que diferencia esses dois ciclos é que, no caso do geológico, ele é muito mais lento e muito menos frequente. Tá? E ele é menos frequente justamente porque ele é mais lento. Ele é um processo que demora milhares de anos, muitas vezes, para ocorrer. E por isso que a gente tem dificuldade, nós, seres humanos, de perceber esse tipo de processo ocorrendo na natureza, por causa da nossa escala de tempo, que é de anos, enquanto que esses processos levam milhares de anos para ocorrer. Por outro lado, os processos biológicos, eles são muito mais rápidos e muito mais intensos, então eles ocorrem com uma frequência muito maior, né? E os processos biológicos são aqueles que envolvem os seres vivos como um todo. Então, como que esses elementos químicos estão presentes, né, dentro dos organismos, dos animais, das plantas e assim por diante, né? Normalmente, aí também vai ter uma divisão da forma orgânica desses elementos e das formas inorgânicas. Por exemplo, o carbono. O carbono, ele é um elemento que constitui todos os organismos vivos, sejam plantas, animais, micro-organismos, todos os organismos vivos têm carbono na sua constituição, né? No entanto, ao mesmo tempo, existe carbono que está presente, por exemplo, na atmosfera, na forma de gás, como, por exemplo, o CO2, né? O gás carbônico é um gás que, em sua composição, tem carbono, né? Só que ele está numa forma inorgânica né, a forma como ele se apresenta na atmosfera é uma forma inorgânica. Falando no carbono, no caso do ciclo biogeoquímico do carbono, a gente tem os dois lados
tanto o processo geológico quanto o processo biológico ocorrendo. Por exemplo, na questão geológica, a gente tem elementos como carvão mineral, no caso, né, a turfa, o óleo ou o petróleo, né, são elementos que contêm carbono, são feitos basicamente de carbono, mas eles estão presentes justamente nesse compartimento geológico do elemento carbono. E por que eles estão presentes nesse componente geológico? Porque, por exemplo, o petróleo leva milhares de anos para se formar. Então, quando você tem uma matéria orgânica, um depósito de matéria orgânica aprisionado em algum local, com bastante temperatura e pressão, depois de milhares de anos, a gente tem possibilidade de transformar aquela matéria orgânica em petróleo, né? E, então, esse processo é extremamente lento. Por outro lado, o que acontece quando a gente queima petróleo, quando a gente queima gasolina? Basicamente, a gente transforma esse petróleo que estava no componente geológico, né, para uma forma inorgânica que é o CO2, ou seja, o gás carbônico. Sempre que a gente queima algum produto, né, seja ele petróleo, madeira, papel, qualquer coisa, sempre que a gente queima um material, um dos elementos que é emitido através da queima, né, para a atmosfera é o CO2. Bom, e como que esse CO2 volta da atmosfera para a Terra, digamos assim? Ele volta através do processo de fotossíntese. Então, na fotossíntese, as plantas, né, têm essa capacidade de absorver o CO2 que está presente na atmosfera e transformar esse CO2 em um carbono que vai constituir a própria estrutura dessa planta. Posteriormente, quando essa planta morre ou quando essa planta serve de alimento para um animal, esse carbono, então, ele passa das plantas para as outras partes da cadeia trófica, né, seja ela animais ou micro-organismos, no caso, se uma planta vier morrer, né? E parte desse carbono, nesse momento, volta para a atmosfera, parte desse carbono fica no solo disponível para as outras plantas novamente aproveitar. Também nós, animais e plantas, quando nós respiramos, nós emitimos carbono, né? Nós absorvemos o oxigênio e nós respiramos, nós expelimos o gás carbônico que também volta para a atmosfera dessa forma. Só que vejam que o ciclo do carbono, dentro desse lado, que é o componente biológico, ele é muito mais rápido, né? Praticamente todo momento a gente tem fixação de carbono, né, fotossíntese, a gente tem respiração dos organismos, então parte desse carbono voltando para a atmosfera, e a gente tem decomposição de materiais orgânicos pelos micro-organismos, que também vai liberar parte desse carbono. Então, qual é o problema, ou qual é a principal interferência que o ser humano tem nesse ciclo do carbono? Quando a gente queima um combustível fóssil, né, como o petróleo, a gente tira esse carbono que está do lado geológico, que demora muito tempo para se formar, e leva esse carbono para o lado biológico, que é um processo muito mais rápido. O problema é que, como a gente não consegue devolver esse carbono para o lado geológico tão rápido quanto a gente tem no lado biológico, esse carbono acaba se acumulando. E, nesse caso, se acumulando na atmosfera. Porque, por mais que as plantas façam esse processo de fixação do carbono, ou seja, da retirada desse carbono da atmosfera, ela não consegue ser tão rápido, tão intenso, quanto o processo que nós estamos atualmente, né, os seres humanos, fazendo em relação à queima dos combustíveis fósseis, né? Dessa forma, esse ciclo do carbono, que era basicamente equilibrado entre esses dois lados, geológicos e biológicos, hoje ele tem ele está desequilibrado, ou seja, a gente está tendo um acúmulo desse CO2 na atmosfera, que tem algumas consequências, por exemplo, como o aumento da temperatura do planeta, né?
Uma coisa importante em relação a esses ciclos e a esse esquema que está representado aqui para vocês é que nem todos os elementos químicos vão seguir exatamente esses dois lados geológicos, biológicos, e nem todas essas etapas que estão aqui representadas. Esse é um esquema genérico que é utilizado para descrever de uma forma geral como ocorrem esses processos. Um exemplo disso é o nitrogênio. O nitrogênio praticamente não existe a parte geológica. A maior parte do nitrogênio presente no planeta está na forma de gás, está na atmosfera, né? Então, o nitrogênio faz parte, compõe a nossa atmosfera, e boa parte do nitrogênio está lá. A outra parte de nitrogênio, uma parte significativa desse nitrogênio, está na composição de plantas, animais, micro-organismos e assim por diante. Por exemplo, a nossa carne em si, as folhas da planta, né, tudo isso tem nitrogênio na sua composição. Tanto é que nitrogênio é um dos elementos extremamente importantes, por exemplo, na nutrição de plantas, né? Então, adubar uma planta, normalmente, um dos elementos mais utilizados num processo de adubação de uma planta é nitrogênio. Pode ser pela ureia, que é nitrogênio praticamente puro, ou pode ser por adubos comerciais, como a gente normalmente utiliza, que é o NPK, significa nitrogênio, fósforo e potássio. Bom, como que o nitrogênio sai da atmosfera e chega aqui na parte orgânica para estar disponível para plantas e animais? Basicamente, através da chuva, né? Então, a chuva traz parte desse nitrogênio. E ela traz parte desse nitrogênio porque quando chove, normalmente tem raios, por exemplo, que quebram parte dessas moléculas de nitrogênio na atmosfera e acabam fazendo com que esse nitrogênio venha junto com a chuva, precipite junto com a chuva e chegue ao solo, né, onde ele passa a ser absorvido pelas plantas e, a partir daí, entrar na cadeia trófica. Uma outra forma desse nitrogênio sair da atmosfera e chegar até as plantas é por uma associação simbiótica com bactérias fixadoras de nitrogênio, né? Então, essas bactérias estão presentes, aderidas nas raízes das plantas, formando esses nódulos, e essas bactérias têm essa capacidade de fixar esse nitrogênio atmosférico e transferir parte desse nitrogênio para as plantas, né? Então, isso é uma associação simbiótica entre plantas e as bactérias. A maior parte das plantas que fazem isso pertence à família das leguminosas ou fabáceas, que são plantas que têm essa capacidade de fazer essa interação com as bactérias, né? Exemplos disso são, por exemplo, milho e soja, né? São plantas que pertencem a essa família das leguminosas, assim como a bracatinga, por exemplo, que é uma planta, uma árvore, né, bastante comum aqui na nossa região e que também tem essa capacidade. O interessante é que dessa forma, por exemplo, a gente pode usar essa estratégia das plantas que têm essa capacidade para adubar as outras plantas que não têm essa capacidade. Então, né, a gente não precisa necessariamente adubar só usando um adubo que é comprado numa agropecuária. A gente também pode adubar elas fazendo uso dessa interação com as bactérias fixadoras de nitrogênio. E como que a gente elimina nitrogênio? Né? Então, a gente absorve dessa forma, né? As plantas absorvem dessa forma, nós consumindo as plantas. Como que a gente elimina esse nitrogênio? A gente elimina esse nitrogênio principalmente pela nossa excreção. Então, a nossa urina e as fezes, principalmente a urina, tem uma grande quantidade de nitrogênio, né? E a gente percebe isso por causa do cheiro, né? O cheiro da amônia. A amônia é uma das formas de existir nitrogênio, né? Então, claramente, a gente percebe isso na urina e também nas fezes.
Tanto é que, por exemplo, no caso de animais de produção, como galinhas, porcos, vacas, né, a gente utiliza esse esterco como um adubo. E a gente utiliza como adubo porque tem elementos químicos nessas excreções, entre eles o nitrogênio, né? E parte desse nitrogênio que a gente excreta, ele volatiliza, ou seja, ele se transforma em gás e volta para a atmosfera. Então, isso é bem comum. O nitrogênio, ele tem pouca estabilidade no solo e disponível ali para as plantas, ele rapidamente acaba volatilizando e voltando para a atmosfera. Um ponto importante que fica no entendimento desses ciclos, por exemplo, como é o caso do nitrogênio, por que então, dentro de fazendo uma espécie de uma comparação, né, de um ecossistema natural, que é por exemplo, uma floresta, e um ecossistema que é subsidiado, como, por exemplo, uma lavoura de milho, soja, ou uma plantação de eucalipto, ou uma pastagem, por que num sistema, que é o sistema natural, eu não preciso fazer a reposição de nutrientes, ou seja, uma adubação, enquanto que no sistema produtivo, no sistema subsidiado, eu preciso necessariamente adubar. Isso basicamente ocorre porque no processo produtivo eu retiro elementos desse sistema. Então, quando eu vou lá colher o milho, colher a soja, colher a floresta, né, a madeira que está presente nessa floresta, eu estou retirando esses elementos químicos junto com a minha colheita. E se eu estou retirando esses elementos químicos junto com a minha colheita, posteriormente eu vou ter que repor esses elementos químicos. E de que forma eu faço essa reposição? Basicamente através de um processo de adubação. Já num sistema natural, como eu não retiro elementos, a ciclagem de nutrientes ocorre naturalmente, ou seja, as plantas absorvem esses nutrientes presentes ou no solo, ou na água, ou na atmosfera, produzem a sua biomassa, né, que posteriormente ou vai servir de comida para os animais, para os consumidores primários, secundários e assim por diante, ou, né, quando a planta morrer, vai apodrecer e vai servir de alimento para os micro-organismos. Então, eu tenho um processo de ciclagem desses nutrientes bem estabelecida dentro de um ambiente natural, enquanto que nos ambientes produtivos, por causa da colheita, eu tenho obrigatoriamente que repor esses elementos, né? E essa reposição normalmente se faz através da adubação, que pode ser uma adubação, por exemplo, orgânica, que é aquela que eu levo, então, né, esses dejetos animais ricos em nutrientes para fazer esse processo. Ela pode ser uma adubação química industrial, feita com adubos sintéticos, onde que eu vou lá e disponibilizo esses nutrientes para as plantas, ou ainda eu posso usar o processo de interação, que é aquele que eu falei, né, da fixação biológica, por exemplo, dentro de um sistema que se fala que é a adubação verde, né? Então, a adubação utilizando plantas para fazer esse processo de adubação. Então, rapidamente, né, falei de dois ciclos, um o ciclo do carbono e o outro o ciclo do nitrogênio. Um deles, o do carbono, onde a gente tem diversos desses elementos do esquema sendo representados. A gente tem o lado geológico e a gente tem o lado biológico. E o outro, no caso do nitrogênio, onde a gente só tem o processo biológico, né? Mas, no entanto, a gente tem uma série de relações ali bastante importantes entre essa relação planta-atmosfera para essa fixação do nitrogênio presente na atmosfera. Com base nessa rápida explicação, atividades de vocês dessa semana
é basicamente descrever, ou seja, desenhar, esquematizar, né, o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio, falando dessas situações que estão colocadas aqui anteriormente, que é o processo geológico e o processo biológico. Então, desenhar o ciclo do carbono, desenhar o ciclo do nitrogênio e falar das diferenças entre essa rota dos dois elementos. Então, descrever um pouquinho qual é a diferença do ciclo do carbono para o ciclo do nitrogênio. Vamos voltar aqui. Kevin, ficou alguma dúvida em relação ao exercício, o que precisa ser feito na atividade dessa semana? Ou alguma dúvida sobre o ciclo do carbono ou do nitrogênio, que eu rapidamente expliquei? Tranquilo?